Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo de Deus. Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que nosso Senhor Jesus venha abençoar a vida dos meus irmãos evangélicos de todas as denominações. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar os meus irmãos católicos e os meus irmãos livres pensadores. Eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação. Eu serei bem breve, e o tema desta pregação é o seguinte: aquilo que nós ensinamos, falamos, iremos ter que prestar conta para Deus. Aleluias! Hoje é dia 5 de março do ano de 2024, são exatamente 15 horas com mais 17 minutos. Meus irmãos aqui do YouTube, que Deus vos abençoe, meus amados irmãos aqui do YouTube. Meus amados irmãos aqui do YouTube, se inscreva, meus amados irmãos que visualizar meus vídeos, se inscreva aqui no meu canal. Eu tinha um canal aqui no YouTube, tinha muitos inscritos, passou de 1000, e por uma falta de vigilância eu perdi meu canal do YouTube, que coloquei alguns vídeos que tinha direitos autorais, não dei muita atenção por isso, vídeos de hino, e perdi. Agora eu tô com esse novo canal e peço para vocês, inscreva-se, que eu estarei orando em teu favor, e todas as semanas vai ter pregação, oração em teu favor. Meus amados irmãos, a palavra de Deus se encontra aqui no Evangelho de São Mateus 12, e eu irei ler alguns versículos. Eu vou ler aqui no versículo 22 até o 37. Irei ler alguns versículos. O tema aqui no Evangelho de São Mateus 12, 22, o tema que tem, a blasfêmia dos fariseus. A blasfêmia dos fariseus. Aqui no versículo 22 diz aqui a palavra o seguinte, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. No versículo 23, e toda a multidão
se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? No versículo 24, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? No versículo 27, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente, chegado a vós o reino de Deus. No versículo 29, ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, e se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Meus amados irmãos, eu li aqui no Evangelho de São Mateus 12:22 até no seu versículo 29. Aqui no Evangelho de São Mateus 12:22 e até no seu versículo 29, se formos meditar, não somente, é claro, aqui nesta passagem, que tem o tema aqui, a blasfema dos fariseus, mas meditando nós em toda a palavra de Deus, eu venho falar algo, Surianda, como que é árduo, Suriclamas, como que é árduo, como que é árduo o trabalho do pastor
evangelista Labarias, como que é árdua a missão do homem que se entregou a vida para Deus e sente aquela responsabilidade para o transmitir a palavra de Deus ao mundo. Como que é árduo, mas é gratificante. É árduo, mas é gratificante. É árduo, mas é honroso pregarmos a palavra de Deus. Aqui dentro desta passagem, a palavra de Deus, ela vem nos revelar que trouxeram para Jesus o endemoniado. Levar uma pessoa para Jesus endemoniado. A palavra de Deus, ela está nos afirmando aqui que esta pessoa que levaram para Jesus Cristo era uma pessoa que estava endemoniado de uma tal forma, a qual a palavra de Deus, ela vem nos revelar para nós que esta pessoa era muda e era uma pessoa surda. E a palavra, ela está nos afirmando que Jesus Cristo liberta esta pessoa de uma tal forma que logo que o Senhor libertou esta pessoa, a palavra vem nos afirmar que esta pessoa voltou a falar e voltou a enxergar. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. De tal modo o curou que o cego e o mudo via. Meus amados irmãos, Surianta, aqui dentro deste versículo, o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração, ou a grande maioria das enfermidades que, suriclamas, atinge a humanidade, essa obra do diabo, é obra da macumbaria, é obra da feitiçaria, é obra do mal. Mas em nome de Jesus Cristo, que todo mal, que todo projeto do diabo contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua saúde, seja repreendido, destruído pelo sangue e pelo nome de Jesus Cristo, ao mesmo
libertou, ao mesmo Jesus que libertou esta pessoa, que todo mal contra a tua vida, que todo projeto do diabo contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus filhos, contra os teus negócios, seja repreendido agora, em nome de Jesus, o Filho de Deus, suriclamas, labariastéria, porque ele se manifestou para desfazer o projeto do diabo, ele se manifestou para a derrota, ele se manifestou aqui na terra para a derrota total de Satanás. Embora o Senhor Jesus, é claro, ele libertou esta pessoa que era endemoniada, que não falava e que não via. Ele o libertou. E a palavra que está nos afirmando que toda a multidão se maravilhava com ele. Toda a multidão o dizia: não é este o filho de Davi? Mas a palavra, ela vem nos afirmar aqui no 24, mas os fariseus, ouvindo, diziam: este expulsa demônio, senão por Belzebu. Os fariseus, eu falo assim, infelizmente, odiava, não todos, mas a grande maioria odiava Jesus Cristo de uma tal forma, porque as palavras de Jesus não entravam no coração deles, porque Jesus não veio para elogiá-los eles. Jesus não veio para aprová-lo eles. Embora eles eram devotos à Torá, embora eles eram autoridade em Jerusalém, embora eles eram doutores, mas o Filho de Deus não o aprovou. E infelizmente eles não aceitavam as palavras de Jesus. E dentro aqui desta passagem, Jesus liberta uma pessoa endemoniada que não enxergava e que não falava. E aqui no seu versículo 24, os fariseus blasfemou contra o Senhor Jesus e disse: esse expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Olha a blasfema dos fariseus. Eu falo a blasfema dos fariseus, infelizmente. Lamentável. Esse expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Eu venho falar algo aqui. Todos aqueles nos dias de hoje que não aceita
a verdadeira palavra de Deus, como ela é, Surianda, clamas, labariastérias. Todos aqueles que não aceitam a palavra de Deus, como ela é, também blasfema contra alguém que transmite a verdadeira palavra de Deus. Porque Jesus Cristo, ele deixou esta missão para os seus discípulos. E de geração em geração, por século dos séculos, Surianda, esta missão agora está em nossas mãos, de transmitir a palavra de Deus. E o mesmo Espírito Santo de Deus que foi com Jesus, o mesmo Espírito Santo de Deus que foi com os discípulos, é o mesmo Espírito Santo que está com os verdadeiros servos de Deus também, nos dias de hoje. E eu venho falar algo. Todos aqueles que não aceita verdadeiramente a palavra de Deus, como ela é, todos aqueles que não aceita verdadeiramente a palavra de Deus, como ela é, acaba murmurando, blasfemando contra a verdadeira palavra de Jesus Cristo. Aqui dentro desta passagem, eu irei ler alguns versículos e vou dar continuidade, é claro, neste assunto que eu estou falando. Aqui no seu versículo 26, Jesus fala, e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Aqui Jesus está falando, Satanás está unido para destruir, está unido no seu reino para destruir a humanidade, para querer destruir a humanidade. Resumindo o versículo 26, ele está unido para querer profanar o evangelho, mas pelo sangue de Jesus, pela vitória de Jesus lá na cruz do Calvário, até a volta de Jesus Cristo, há de ter um povo que zela da verdadeira doutrina, há de ter um povo que verdadeiramente vive a doutrina de Jesus. Até a volta de Jesus Cristo, o Senhor terá os seus escolhidos
que transmite a sua verdadeira palavra para toda a humanidade. A palavra está nos afirmando, aqui no seu versículo 26, Jesus o disse, que o reino das trevas não está dividido, mas está todo derrotado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Aqui no seu versículo 30, olha o que Jesus, aqui no 29, ó. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Olha o que Jesus fala no 30. Quem não é comigo é contra mim. Quem é comigo, quem não é comigo é contra mim. E quem é comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. As palavras de Jesus, no versículo 30, o Senhor diz: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Suriclamas. O ideal fosse, meus amados irmãos, o ideal fosse, minhas amadas irmãs, que todos nós se reunisse numa só fé e num só propósito, numa só fé de entregarmos totalmente a nossa vida de corpo, alma e espírito para Deus, e num só propósito de odiarmos o pecado, odiarmos aquilo que já está condenado por Deus, que são as coisas deste mundo. Mas infelizmente não está sendo desse jeito. O Senhor está falando: quem não é comigo é contra mim. Aqui Jesus, ele está falando para os fariseus,
é para os fariseus. Aqui ele está falando para os fariseus que blasfemaram contra ele. Ele está falando para os doutores da lei. Ele está falando aqui estas palavras para aqueles que eram doutores, escribas, homens que sabiam ler, homens que eram estudioso das escrituras naquela época, mas que, porém, repito o que eu disse aqui no começo desse vídeo, homens que não aceitaram a palavra do Filho de Deus, homens que gostavam de receber elogio um dos outros, homens que admiravam a sabedoria um dos outros. Lá no Evangelho de João, Jesus dá uma bronca nos fariseus e fala para os fariseus o seguinte: vós gosta de receber elogio um do outro, mas não busca a glória que vem do Deus único. E o que nós temos visto aqui nos dias de hoje está até pior. Em defesa da palavra de Deus, em defesa do Evangelho de Jesus Cristo, em defesa da palavra de Deus, Surianda, em defesa. Hoje, a maioria das igrejas, em defesa da palavra de Deus, hoje a maioria das igrejas evangélicas se reúne, mas não para ir contra o pecado. Se reúne não para ir contra o mundanismo, mas se reúne para festividades, se reúne para levar o pregador, animador de plateia, para pregar aquilo que agrada o seu ego, para poupar o seu pecado. Esta é a grande realidade. E quando nos dias de hoje, aonde Paulo chegou a falar para o seu companheiro Timóteo que seria muito difícil pregar a palavra de Deus nos últimos dias. Aí nos dias de hoje, um servo de Deus que se dedica, um servo de Deus que se dedica, Surianda, um servo de Deus que massacra a carne, um servo de Deus que ora pelas madrugadas, um servo de Deus que jejua, um servo de Deus que está disposto a fazer a vontade de Deus, prega a doutrina, prega contra o
os verdadeiros servos de Deus, como infelizmente os fariseus foram contra Jesus Cristo. Olha o que Jesus fez aqui dentro desta passagem. Ele libertou uma vida que estava endemoniada, uma vida que estava cega, uma pessoa que estava cega, uma pessoa que estava muda, oprimida pelos espíritos malignos. Mas os fariseus não ficaram contentes. E nos dias de hoje, eu repito, é a mesma coisa. Mas o Espírito Santo, ele fala ao meu e ele fala ao teu coração o seguinte: vamos continuar a pregar a doutrina do Senhor, porque estamos livres do sangue de vós, estamos livres. O nosso dever de avisar sobre o perigo que é este mundo, estamos fazendo. O nosso dever de pregar o verdadeiro evangelho, estamos fazendo. Agora eu venho falar, cabe a você a deixar o Espírito Santo penetrar a palavra dele no teu coração. Cabe a você que quer verdadeiramente um compromisso com o Senhor, você que verdadeiramente quer um compromisso com Deus, com Jesus Cristo, demônio nenhum engana você, doutrina de homem não engana você, doutrina da carne não engana você. Se vós quer verdadeiramente um compromisso sério com o Senhor, eu falei agora, há 10 minutos atrás, todo aquele que quer um compromisso verdadeiro com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo Surianda, e jamais você vai ficar enganado. Aqui Jesus ele fala no 30, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ao 31, portanto eu vos digo, todo pecado, blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se qualquer dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, seriam perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Qualquer que pecar, qualquer que levantar o seu punho contra o Espírito
Santo, Jesus Cristo falou que não terá perdão nem neste século e nem no futuro. Eu venho falar algo da parte de Deus. Tomai cuidado para não levantar o punho contra o Espírito Santo de Deus, Urianda, porque a palavra de Deus, ela já vem nos afirmar que o Espírito Santo, ele é santo, santíssimo e santo, e quando ele está verdadeiramente na vida do homem, quando ele está verdadeiramente na vida da mulher, de maneira nenhuma ele vai guiar o homem, ele vai guiar a mulher nas coisas profanas, mas ele vai guiar o homem, ele vai guiar a mulher no caminho estreito. Aqui dentro desta mensagem, aqui em Mateus 22 já tem o tema que fala a blasfema dos fariseus. A blasfêmia dos fariseus. Jesus curou, Jesus libertou, e os fariseus o disse. Ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus, ele dá um sermão para os fariseus e para as Suriandalabariastérias e para toda também multidão que estava ali, que contemplou aquela coisa que o Senhor fez, libertando o endemoniado de uma tal forma, aonde eu repito, e está escrito, que a pessoa, quando ficou liberta, imediatamente voltou a falar e voltou a ouvir. Toda a multidão se admirava, dizendo: não é este o filho de Davi? E pela 20ª vez, os fariseus blasfemam contra Cristo. E Jesus dá um sermão, tanto para os fariseus, e tanto também para a multidão. Qualquer um que levantar o punho contra o Espírito Santo de Deus não terá perdão, não será perdoado. Qualquer um que levantar o punho contra o Espírito Santo, pecar contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, não terá perdão. Não, Suriandalabarias, não terá perdão. Não terá perdão. Labariastérias, não terá perdão. Não terá perdão. Suriclamas, não terá perdão.
Quem levantar o punho contra o Espírito Santo, contra o próprio Deus. Quem é o homem? É o pó, é caco, é cinza. Deus se fez carne. Deus se fez carne para tirar o homem, para tirar a mulher das garras do capeta, do diabo. E ao invés de abraçarmos a Ele com toda a nossa força, honrar o que Jesus fez por nós, a grande maioria está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, estão profanando o Evangelho de Jesus, estão desmentindo o caminho estreito que Jesus pediu para nós entrar. Estão desmentindo, estão blasfemando. Nada está acontecendo por enquanto, mas no dia do juízo final, a surpresa virá. A palavra de Deus, ela vem nos afirmar que muitos vão dizer no juízo final: Senhor, em seu nome eu preguei, expulsei demônios. O Senhor vai falar: apartai de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. O Espírito Santo, Surianda Labaias, ele fala no meu coração: Santíssimo é Ele, 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 e Ele não habita em templos que profanam o Evangelho. Vários requisitos Jesus nos deixou, e os homens nos dias de hoje estão pulando, quebrando todos requisitos. Mas a palavra fala que, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, seriam perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será lhe perdoado, nem neste século e nem no futuro. Não será perdoado, nem agora e nem no dia do juízo. A palavra de Deus, ela vem nos afirmar o seguinte: uma geração vai e a outra geração vem, mas a palavra continua intacta. O mundo pode quadriplicar, pode quadriplicar, 10 vezes mais a tecnologia, mas a palavra de Deus, ela não muda. O Senhor é santo, e para termos parte com Ele, necessitamos entrar pelo caminho da santificação. Aqui dentro desta passagem,
não aceitaram a palavra de Jesus Cristo. E nos dias de hoje, em defesa da palavra de Deus, muitos também não aceitam a palavra como ela é. Não aceita. Aqui no seu versículo 33 diz, tem o tema para finalizar: a árvore e os frutos. Diz aqui, ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore mau o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O que é que Jesus fala no 34? Olha o que é que o Senhor fala no 34. Raça de víboras, Jesus falando. Raça de víboras, raça de cobra. Como podeis vos dizer coisas boas sendo mal? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que há em abundância no coração, disso fala a boca. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo mal? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Aqui o Senhor que conhece os corações, o Senhor dando uma bronca no povo, nos fariseus e falando: raça de víboras, como pode vós dizer coisas boas sendo mal? Surianda, labárias térias. O que o Espírito Santo me trouxe à memória aqui agora, Surianda. O que tem de pastores, o que tem de líderes que falam coisas boas para agradar você, não te corrige e falam coisas boas, mesmo vendo vós no pecado, ainda fala coisas boas para vós, mas no coração tem a maldade. A palavra está falando, pois o que há de abundância no coração, diz a boca. Mas só que aqui no versículo 34, o Senhor repreende os fariseus e fala: raça de víboras, como podeis vos dizer coisas boas sendo maus? Como podeis vos dizer coisas boas e sendo vocês maus? Pois do que há em abundância no coração, isso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do teu tesouro, e o homem mau do teu tesouro tira as coisas más. Eu venho falar algo, labariastéria.
É porque, meus amados irmãos, para a glória de Jesus e do Espírito Santo, a pregação que eu faço aqui em qualquer lugar é o Espírito Santo não só comigo, mas com aqueles que procuram fazer a vontade dele. Na hora de versículo por versículo, na hora da palavra, ele vai revelando, Surianda, no nosso coração os mistérios dele. Ele vai revelando em nosso coração os mistérios dele. Suriclamas, labariastéria decantas inderébias, labariastúria decantas surianda labarias. Labarianda suriclamas, labariastéria decantas, labariastéria suriclamas, surianda labariasturiclama, labariastericlama, labariclamas, labarianda labariastéria, labariasturiclamas, labariastúria, labariastéria, labarianda clama, cinderébias. O Espírito Santo de Deus, para a tua glória, ele nos revela. E ele falou agora há pouco no meu coração, como poder. Aliás, ele falou agora há pouco no meu coração, aqui dentro do versículo 34, o que tem. Aqui no versículo 34 está falando: como podes vos dizer coisas boas sendo mal, Surianda. E o Espírito Santo falou: o que tem de pastores, ele falou em meu coração, eu vou transmitir, que fala coisas boas com a voz mansa, coisas boas, coisas boas, apoiando o seu erro, apoiando o seu pecado, apoiando a sua prostituição, apoiando o seu adultério, apoiando suas coisas do mundo, que vós recolhe para o coração. E ele fala que vós é uma benção, que vocês é uma benção, é uma atalaia na mão de Deus. Mas a palavra fala: como pode vós dizer coisas boas, sendo porém maus? Nessa área, sendo porém maus. A palavra que fala no 36, para finalizar, 36 e 37. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. A palavra ociosa significa aquela pessoa que não tem responsabilidade com as coisas de Deus e falam aquilo para agradar e deixar vós à vontade. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. O 37, porque pelas tuas palavras serão justificados e pelas tuas palavras serão condenados. Há de ter muita dedicação, é preciso ter muita dedicação para transmitirmos a palavra de Deus. É muita responsabilidade para todos que desmentem a palavra de Deus, para todos que é contra o caminho estreito, para todos que é contra a doutrina de Jesus, para todos que é contra o evangelho
disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque toda palavra será justificado e por tuas palavras será condenado. Prestai atenção, meditai na palavra, nós todos, para ensinarmos. Aleluias! Meditai nesta palavra, Evangelho de Mateus 12 até o 37. Que Deus abençoe, amados irmãos aqui do YouTube. Amados irmãos que vão visualizar esse vídeo aqui no YouTube, se inscreva aqui no canal. Apoio total à Igreja Pentecostal Santificação do Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Todo aquele que quer um compromisso com Jesus, de maneira nenhuma vos será enganado. Evangelho de Mateus 12:30. Quem não é comigo é contra mim. Se vós verdadeiramente quer ser com Cristo, vós vai lutar contra o pecado, vós vai lutar contra o mundanismo, vós vai lutar contra a carnalidade. Amanhã, quarta-feira, a poderosa campanha com pastor Davi Miranda Filho, quebra de o mover das águas, aonde você receberá uma garrafa de água consagrada, apresentada para Deus, e ao você beber desta água, Jesus através da água, porque a água por natureza simboliza o próprio Jesus. Sem água ninguém sobrevive, sem Jesus ninguém sobrevive. Jesus falou para a mulher de Samaria: eu vou te dar uma água, eu tenho uma água que você não conhece. E se você beber desta água, dentro do seu seio vai jorrar uma fonte de água que leva para a vida. Amanhã, na Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho, a poderosa concentração, o mover das águas, em 2 horários. A primeira concentração é das 9 horas até o meio-dia. A segunda concentração é das 14 até as 16 horas. Aonde você receberá, eu repito, uma garrafinha de água consagrada, apresentada, suriclamas para Deus, aleluias, para a glória de Deus. Abaixe o aplicativo agora mesmo no seu celular, tablet, computador, e ouça o que Deus está operando nas quarta-feiras, o grande mover das águas. Em nome de Jesus de Nazaré, repreende Satanás, repreende o cansado, repreende a preguiça espiritual e vai lá buscar a cura, adorar a Deus primeiramente e buscar a cura, o teu milagre, e o nome do Senhor será glorificado.
glorificado. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho, Avenida Rangel Pestana, número 1060, no Brás, a poucos minutos do metrô Dom Pedro II e a 800 metros da Praça da Sé. Aqui no livro de Números 6 e 24 diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.